Olá, irmãos e amigos que acompanham o nosso canal. Então vamos para o terceiro vídeo sobre o livro Ética Cristã, opções e questões contemporâneas, e a gente está tratando de um capítulo sobre o antinomismo, né, que é a visão anarquista. Então hoje a gente conclui, né, já foram 3 vídeos só sobre esse capítulo. Hoje a gente encerra ele. Então, dando continuidade, a gente estava vendo as respostas do autor, né, trazendo a visão bíblica, a essas posições que tem ali dentro do antinomismo, as ramificações, né? Então, agora uma resposta ao nominalismo. A princípio, se os nominalistas estão certos quando afirmam que não existe uma forma ou essência universal para os significados, então os significados não poderiam ser traduzidos de um para outro idioma. No entanto, tradução de significados de um para outro idioma ocorre diariamente ao redor do mundo. Assim, deve existir algum tipo fundamental e universal de significados que transcende qualquer idioma. Então isso é o que a gente acho que até comentou esse aqui no vídeo anterior, né? Que existe um significado universal, sim, porque daí você pega o exemplo da família ou do amor e você consegue traduzir isso, transmitir esse conhecimento para outros povos aqui. Então, se a gente vai para os Estados Unidos, eles sabem o que é o conceito de amor. Para a Europa, até em alguma tribo indígena, eles têm lá o conceito deles vivendo em sociedade, família, ou seja, tem uma essência universal sim por trás dessas coisas, porque foi tudo criação de Deus, né? Então existe essa essência que é universal e comum a todos os seres humanos ali, de conhecer sim. Então não é tudo relativo, tem absolutos, mesmo entre culturas diferentes. Resposta ao utilitarismo. O primeiro problema que se pode verificar no utilitarismo é a sua asserção básica de que os fins justificam o uso de quaisquer meios. Se isso fosse verdade, então o massacre de 18 milhões de pessoas, ou mais ordenados pelo ditador Stalin, poderia ser justificado, tendo em vista a utopia comunista que ele esperava, no fim, alcançar. Um segundo problema aponta para o fato de que apenas os resultados não justificam uma ação. Quando os resultados são alcançados, nós ainda precisamos perguntar se eles são bons ou maus. Então, o problema aqui do utilitarismo é de que os fins justificam o uso de quaisquer meios, né? Não precisa nem ir muito longe para a gente perceber o que está de errado nisso, né? Então, se a sua pretensão é uma coisa ali que você acha, na sua opinião, que é boa, então vale a pena você fazer tudo para alcançar aquilo ali. Passar a perna nas outras pessoas, se aproveitar de outras pessoas, mentir, enganar, roubar, tudo que você precisa fazer para atingir aquele seu objetivo. Então, isso aí pelo utilitarismo estaria tudo bem, né? Estaria certo. Mas a gente sabe que não é assim. E o outro problema que ele aponta aqui é que quando os resultados eles são alcançados, a gente precisa ainda ver se eles são realmente bons ou maus. Não pode depender da opinião da pessoa ali sozinha, não tem um julgador, né, maior, um juiz maior. Então não pode deixar para a pessoa entregue a sua própria sorte e ela definir o que é bom para ela. O fim não justifica os meios. Os meios precisam justificar a si mesmos. O infanticídio de crianças que são suspeitas de carregarem impurezas genéticas não pode ser justificado pelo objetivo de se obter uma raça humana purificada. Então, o que ele está falando aqui, por exemplo, se você quer purificar, ou de repente vamos supor que você quer impedir o contágio de uma doença, né? Já que a gente veio desses tempos assim. Imagina que para conter a doença você executasse todo mundo que tinha suspeita de estar com aquilo ali, ou que tivesse pego, aí o governo mandasse executar essas pessoas, ou na própria sociedade começasse a ter esse tipo de reação, assassinar as pessoas que pegaram aquela doença. Qual que é o motivo? O motivo é para proteger todo mundo, para a doença não se espalhar. Parece um motivo bom, mas olha os meios que estão sendo utilizados. É o assassinato de pessoas inocentes ali. Então, isso aí pelo utilitarismo estaria certo, né? Porque está visando ali proteger a população toda aqui, isolar aquele pessoal lá, e mesmo que tenha que tirar a vida deles, é por um bem maior, entre aspas, para salvar o resto da população. Isso é uma visão utilitarista, é isso que ele está mostrando aqui, que está errado, né? É um desses absurdos. Há um terceiro problema ainda a ser considerado. Mesmo aqueles que adotam o utilitarismo veem o fim como o bem universal, mostrando dessa maneira que eles mesmos não conseguem evitar o bem universal. Ou seja, o utilitarista, né, ele não é absolutista, então ele não acredita na existência de leis absolutas.
Só que ele acaba advogando um absoluto sim, né? Que é os resultados das ações. Porque ele diz que os fins justificam os meios, isso por si já é um absoluto. Você já sabe o que você espera de utilitarista, que ele vai sempre analisar o resultado da ação que a pessoa vai fazer ali. O que você conseguiu com isso? O que vai acontecer se você realmente fizer isso? Então ele tem um absoluto, né, que são os resultados ali, o que acontece, o que decorre da ação do indivíduo. Isso acaba sendo um absoluto para ele. Por outro lado, de onde eles poderiam derivar o conceito de que aquilo que é bom deve ser por si só desejado? Finalmente, resultados desejados por si mesmos não produzem aquilo que é bom. Geralmente nós desejamos o que é errado. Até mesmo os nossos desejos, cujos fins desejamos que sejam bons, estão sujeitos a questionamento. Esses desejos são bons? Mesmo nessa circunstância, precisa haver algum tipo de padrão externo aos desejos pelo meio do qual eles possam ser medidos. Ou seja, eles falam sobre o que vai provocar o maior bem para o maior número de pessoas. Tá, mas define então para mim o que é bem, né, e o que é mal, porque já que o utilitarista ele não aceita a Bíblia, a palavra de Deus, de o que ele usa como parâmetro para definir o que é bom e o que é ruim. É de cada pessoa, tá, mas e quando elas entram em conflito entre si, né? Uma pessoa acha que aquilo ali é certo, mas a outra acha que é errado. Alguém vai ter que estar certo naquele conflito. E daí o utilitarista ele não toca nessas questões. Na verdade é um problema, né, com a visão que ele está mostrando aqui. É uma inconsistência. E não pode, e ele trazendo aqui a perspectiva bíblica, né, que é óbvio que a gente não pode levar uma filosofia de vida baseada no que a gente quer, o que a gente deseja. Porque o que a gente quer e o que a gente deseja é sempre ruim, né, por causa da carne, está contaminado com pecado e tudo. Então a gente não pode deixar os nossos desejos aqui humanos guiarem como que vai ser a nossa conduta de vida, porque aí isso realmente seria uma anarquia e cada um fazendo o que bem entende. Então agora a gente vai para uma resposta ao existencialismo. Muitas críticas têm sido feitas contra uma ética existencial. Primeiramente, se todas as pessoas fizessem o que bem entendessem, literalmente falando, teríamos um caos no qual ninguém seria capaz de fazer o que desejasse. Em segundo lugar, mesmo escolhas livres precisam de um contexto ou de uma estrutura funcional. Liberdade absoluta para duas ou mais pessoas é impossível, porque se uma pessoa escolhe fazer com outras o que elas escolheram não fazer para si mesmas, teríamos o surgimento de um conflito inevitável. Esse é o motivo porque as leis são necessárias para estruturar a liberdade de escolhas, aumentando assim a liberdade de todos, sem negar a liberdade para ninguém. Em terceiro lugar, não existe nenhum ato livre, sem justificativa. De outro modo, uma pessoa seria injustificável em praticá-lo. Nenhuma ação escapa ao princípio primordial da justiça, da mesma maneira que nenhum pensamento pode escapar ao princípio primordial da não contradição. Tanto pensamentos quanto ações são justificados por princípios primordiais, e qualquer um que quebre um desses princípios será, por conseguinte, destruído por esses mesmos princípios. Então aqui ele traz uma parte bem filosófica, né, para refutar o existencialismo, porque o existencialismo, quando a gente viu, é essa também tudo é relativo. Então cada pessoa ela tem ali a sua opinião e tem o seu modo de enxergar, e se elas entrarem em conflito, nenhuma vai conseguir convencer a outra, né? Isso é o que a gente viu lá sobre o existencialismo. Só que o que ele mostra aqui é que tem uma liberdade assim absoluta da pessoa poder fazer o que quiser. Num mundo com mais de uma pessoa, isso é impossível, porque em algum momento elas vão conflitar ali, né? Vai que uma pessoa quer fazer com esse outro ser humano, vai obrigar ele a fazer algum trabalho, por exemplo, obrigar ele a fazer alguma coisa. Já tem um conflito entre os dois. Então, a partir de dois ali, vai ter um conflito entre eles. Não vai ter liberdade plena, porque não pode ter liberdade de fazer o que bem quiser, bem entender com a outra pessoa. Isso que ele está mostrando aqui. Então, um mundo nesses moldes aí é uma coisa impensável. E o que ele comenta também é que os nossos desejos aqui, eles têm que estar limitados, tão limitados na verdade, né, por como que é o nosso meio até convivendo em sociedade. Vai tentar fazer o que você quiser, assim, aproveitando das pessoas aí, e vai rapidamente ter uma reação contra você, né? Você pode até por algum tempo isso se dar bem, né, dependendo de como mais cara, ou talvez só vá responder diante do tribunal de Deus, como a gente vê que é o caso lá em Provérbios, em Salmos, né, quando cita os ímpios.
mas uma hora vai responder. Então, todo mundo está debaixo da justiça, né? Às vezes a pessoa pode ficar sujeita à justiça aqui, terrena ainda até, né? Ser punido aqui porque roubou, porque matou, ou vai ser depois que ela vier a morrer e vai estar ali no tribunal de Deus, né? Mas é isso que ele está mostrando aqui. Todo mundo está debaixo dessa justiça primordial divina. Seja que Deus estabeleceu aqui na terra, né? As nossas leis civis, seja a justiça divina que vai vir para todo mundo depois da morte, né? Depois da morte segue-se o juízo, como diz a palavra de Deus. Uma resposta ao evolucionismo. A resposta para uma ética evolucionista é semelhante àquela que oferecemos em relação ao heraclitismo. Em primeiro lugar, com que base nós decidimos qual é o objetivo? O que se pretende dizer com a expressão desenvolvimento? Essa expressão deve ser entendida em seu sentido biológico, político, cultural ou moral? Então aqui ele já traz vários problemas, né, com essa visão. O evolucionismo ele fala que a gente tem que guiar nossa vida de maneira a desenvolver a sociedade, a tornar o mundo um lugar melhor, né, a fortalecer, a melhorar a genética, né, a colocar o ser humano para ele atingir suas faculdades, capacidades plenas, né, é isso, se desenvolver. Só que essas visões elas não aceitam, né, a Bíblia, a palavra de Deus, na verdade são ateus. Então, de onde que eles trazem essa ideia do que é bom e o que é ruim, sabe? Esse é o problema que o autor sempre bate. Porque já que ele não defende absoluto, ele defende a existência de Deus. A gente sabe o que é bom e o que é ruim porque a gente compara com Deus, com Jesus Cristo, a vida dele, o que ele fez, os mandamentos que Deus legou pra gente. Agora, quem não acredita em Deus, como que ele decide o que é bom, o que é ruim? Como é que ele aprende isso? Ele aprende com outras pessoas? Ou então ele, na verdade, tem uma outra divindade? Ou é ele que decide, né? E aí ele estaria ocupando o lugar de Deus. Então é isso que ele está mostrando, o autor. Não faz sentido esse tipo de visão, sendo que não tem base para você definir o que é desenvolver. O que é desenvolver a raça humana? É a gente ter mais justiça, amar o próximo, a gente ter mais consideração pelos outros, ter mais tecnologia de ponta. O que é? E por que são essas coisas? Como é que você chegou nessa conclusão? Será que na verdade você não está puxando, está sendo influenciado pelos valores judaico-cristãos, né, que já influencia a sociedade há muitos anos, né, centenas de anos? Será que não é isso? E porque não tem outro lugar para você buscar e definir o que é bom e o que é ruim, né? Até os ímpios aí vai fazer o julgamento, vai fazer as leis civis. Quando faz uma lei boa, né, de verdade, que visa ali punir o delinquente, quem é o marginal, essas leis também levam em conta aqui os princípios morais bíblicos. Então não tem outra fonte, não existe considerar um mundo ateu e você querer definir o que é bom e o que é ruim sem sofrer nenhuma influência e acabar bebendo, ainda que seja um pouco ali da fonte que é dessa cultura judaico-cristã. Então é isso que o autor está mostrando aqui. Em segundo lugar, de que maneira nós podemos saber que o desenvolvimento desejado é de fato bom? Uma pessoa pode se desenvolver em uma direção má. Em terceiro lugar, quem decide o que irá prejudicar ou beneficiar o processo evolutivo? De novo, né? No fundo ele está perguntando, não, quem que está virando Deus no lugar? Porque é sempre assim, né? Tirou Deus, alguém vai ocupar aquele lugar ali. E nesse caso, é o ser humano, né? Nessas visões seculares. Então o que ele está falando aqui é que nem sempre também o desenvolvimento é bom. Você às vezes pode acabar desenvolvendo um lado ruim seu, né? Uma habilidade, por assim dizer, ruim, um assaltante, né? Esses hackers aí. A gente vê muitas notícias de invasões hackers ultimamente. Ele desenvolveu habilidades, mas pro mal, né? E chama de desenvolvimento isso. Então, quem que decide se o desenvolvimento da sociedade que o evolucionista está pregando, ele realmente é bom? E também, quem que decide o que prejudica e o que beneficia o processo evolutivo, sabe? Vai ter algum líder que vai chegar e falar, não, isso aqui a gente leva para frente, isso aí é bom a gente fazer enquanto raça humana. Agora isso aqui, não, né? Então imagina, esse exemplo vai vir também mais para frente no livro. Chega um líder e fala, olha, a gente está gastando muito com saúde pública, com os idosos aqui da sociedade. Vamos parar de prestar assistência para eles, porque isso está sendo muito penoso, a gente está tendo muito gasto público com isso, então vamos parar, isso aí não é bom.
Então um líder, uma pessoa está chegando e tomando essa decisão, é isso, e aí pode alegar que isso vai levar a sociedade a se desenvolver mais e tudo. Então é isso que ele está mostrando. Alguém vai ocupar esse espaço de liderança. E sendo ser humano, abre porta para qualquer catástrofe, atrocidade acontecer. Porque a gente tem os exemplos, eu estou aqui, né? Hitler, Stalin, essas coisas aí. Algum padrão externo ao processo evolutivo precisa ser assumido para que esta possa ser mensurado, né? Para eu mensurar o desenvolvimento, precisa ter alguém externo ao desenvolvimento, alguém que não evolui, alguém que não está nesse mundo limitado aqui. Se assim não for, nós não poderíamos saber se as mudanças foram para melhor ou para pior. Assim, nenhum estágio do processo pode ser considerado final ou perfeito. É necessário que exista algum tipo de padrão que vá além, por meio do qual o progresso feito possa ser medido. Se isso não ocorrer, então nós não saberemos a diferença entre uma mera mudança e o verdadeiro progresso. Entendeu? Porque a gente está dentro desse processo. Então a gente está vendo tudo, só que aqui de dentro. Para a gente poder medir se isso foi bom ou se isso é ruim, precisa de alguém que é externo a isso, externo a esse mundo. Alguém que não está limitado a isso aqui. Porque a gente pode acabar mudando junto, a gente é influenciado pelo meio, influenciado pela nossa carne, pelos nossos desejos. Então o único jeito da gente ter um padrão absoluto é recorrendo a Deus, que está fora disso aqui, né? Que não é afetado pelo pecado, na verdade, foi ele que criou o mundo. Então é a ideia que o autor está passando. A resposta ao emotivismo, né? Lembra sobre aquela eu sinto que é errado, né? Não é que é errado de verdade, é só que a maioria das pessoas sentem que é errado, é essa visão. A primeira dificuldade com essa visão está na tentativa de determinar que as ações éticas não são prescritas. O emotivismo ensina que as afirmações que implicam dever não significam de fato que alguém deve fazer algo de uma ou outra maneira. Elas, na verdade, sinalizam que eu sinto que algo está errado. Trata-se de legislar pelo significado e não de aprender o real significado. O emotivismo prescreve aquilo que uma afirmação ética deve significar, e por isso não aprende aquilo que ela de fato significa. A segunda dificuldade é que mesmo os emotivistas não acreditam que todas as coisas estão sujeitas a sentimentos. Como todas as outras pessoas, os emotivistas acreditam que algumas coisas são realmente erradas, como roubar a liberdade de pensamento e expressão de seres humanos. Outra dificuldade está na maneira como os emotivistas reagem quando são enganados, roubados, assaltados ou torturados. Sua revelação revela que eles de fato acreditam que tais atitudes são erradas. Então esse negócio de sentir só que está errado, esse também não para de pé, né? É até bem bobo se a gente parar para pensar. E aí, assim, ele elenca aqui 3 pontos. Mas acho que o terceiro aqui já dá para entender muito bem, né? Como que essas pessoas que alegam que não tem algo que é absolutamente ruim, né? É só que a gente sente que é ruim. Como que elas reagem quando elas são enganadas, quando assaltam elas, quando torturam? Elas se sentem ofendidas, né? Vão se sentir mal, realmente acreditando que aquilo que aconteceu com elas é ruim. Então elas têm a certeza, sim, acaba tendo a certeza de que essas coisas aqui que eles têm são ruins, né? Então, inconsistente com a visão de mundo deles. Resposta ao niilismo. O niilismo é o antinomismo linha dura, ele nega qualquer valor objetivo. Essa visão está sujeita às críticas mais severas. Em primeiro lugar, o niilismo é autodestrutivo, porque o que se valoriza nessa concepção é o direito de negar o valor de qualquer coisa. Os niilistas valorizam a liberdade de manter a sua visão e de não ser forçado a manter nenhuma outra posição. Em segundo lugar, nem mesmo Nietzsche escapou de fazer um juízo de valor, seja positivo ou negativo. Por exemplo, ele considerava o cristianismo como a mais alta de todas as corrupções possíveis. Mas em que padrões ele baseou esse tipo de juízo? Então, de novo, ele bateu naquela tecla de qual o padrão que ele usou, né, para definir o que é ruim e o que é bom. Porque o Nietzsche, ele, no caso aqui, disse que o cristianismo ele era uma das piores corrupções possíveis, né, do ser humano. E qual que é a definição de corrupção para Nietzsche? É uma coisa ruim, né? Algo que se corrompe, é algo que deixou de fazer o certo, né? Se negou a fazer o que era certo, se vendeu. Corrupção, tudo de ruim. Tá, ok, tudo de ruim. E o que é ruim? Como é que você sabe o que é ruim? E aí não tem resposta, né? Se você é niilista ou das outras visões que a gente já viu. Como que ele chegou nessa conclusão? O cristianismo é a mais alta de todas as corrupções possíveis. Qual que é o padrão de maldade? Porque ele não acreditava em pecado, não acreditava em diabo, não acreditava
em Deus, né, um niilista. Então, de onde que ele tira essa definição do que é mal e o que é bom? Não tem como. Uma resposta ao situacionismo. A ética situacional, que nega todas as normas absolutas, está sujeita às mesmas críticas que todas as outras doutrinas relativistas. Os situacionistas não possuem um lugar em que possa fazer seus juízos de valor. Ele não pode relativizar todas as coisas, a menos que ele também possua algum lugar que não é relativo para se manter de pé. Ao afirmar de forma absoluta que não existem absolutos, essa doutrina torna-se autodestrutiva. Em segundo lugar, até mesmo os situacionistas não conseguem deixar de proferir algumas afirmações éticas universais, tais como: nenhum filho fruto de gravidez indesejada deve ser permitido nascer, ou somente o amor é sempre bom. Em terceiro lugar, o situacionismo é na verdade uma forma de utilitarismo e como tal está sujeito às mesmas críticas. Então, outra posição inconsistente, né? O situacionismo é aquele, né, da situação, tem que levar sempre o contexto, e aí também não existem absolutos. Só que eles fazem algumas afirmações assim, né, que são absolutos. Igual para eles defenderem o aborto, por exemplo, eles falam: nenhum filho de gravidez indesejada deve ser permitido nascer. Mas isso é uma afirmação, é um absoluto, está generalizando todas as gravidezes indesejadas. Outro, somente o amor é sempre bom. Está generalizando de novo, está dizendo que o amor é a única coisa boa que existe. Então ele está falando o absoluto, né? Ele pegou essas duas falas porque são bandeiras dos situacionistas. Então, na verdade, eles estão, né, defendendo o absoluto. E até aquela clássica frase, né, de que tudo é relativo. A frase tudo é relativo acaba sendo também uma frase que se torna absoluto. Uma coisa é absoluta, que tudo é relativo. E aí entra nesse pensamento circular, mas tudo é relativo, como é que isso daqui está sendo absoluto, essa frase? Então, esse é o problema com esse tipo de pensamento. E além dessas críticas aqui, vai ter o autor discorre mais, né, falando que o antinomismo ele é autodestrutivo, por causa disso que a gente comentou, né, ele é subjetivo por deixar a decisão ali no indivíduo decidir o que é melhor para ele. Ele é individualista nesse sentido de que cada um vai fazer o que é melhor para si, como a gente viu. É ineficaz porque a gente viu que não resolve conflitos também entre as pessoas, muito pelo contrário, causa vários conflitos, não tem solução. O antinomismo é irracional, né, por causa das inconsistências que a gente mostrou. A pessoa defende algo, mas o que ela fala é diferente, às vezes prova até o contrário, né, do que essa filosofia de vida, como a gente vê do niilismo, situacionismo, enfim. Então agora para o resumo e conclusão. O antinomismo é uma forma radical de ética relativista. Não apenas nega a existência de quaisquer absolutos éticos válidos, mas também nega a existência de que haja qualquer tipo de lei moral obrigatória. Literalmente, o antinomismo significa sem lei, anarquia. Isso não quer dizer que não possui nenhum tipo de valor. Antinomistas enfatizam o valor do indivíduo em tomar as decisões éticas, bem como o valor dos relacionamentos pessoais. Então, já tem uma inconsistência aí, né? Eles não são contra leis, mas eles têm valores. Defende ali a soberania do indivíduo, defende que a importância do relacionamento interpessoal. Ninguém consegue fugir, né, desses valores, porque é uma coisa inata humana. Antinomistas, além disso, né, antinomistas costumam indicar, de forma geral, a existência de uma dimensão emotiva óbvia em muito daquilo que chamamos de exortação ética. Entretanto, como um sistema ético adequado, o antinomismo não consegue atingir o alvo por várias razões. Em primeiro lugar, ele é autodestrutivo ao negar todo e qualquer valor moral obrigatório, né? Sem lei, então nega tudo. Aqueles que negam todos os valores certamente valorizam o direito de negá-los. Se você não gosta de que existam leis, então provavelmente você gosta de quebrar elas também. É isso que ele está falando aqui. Em segundo lugar, o antinomismo é subjetivo, uma vez que não existem regras para o jogo da vida. De fato, para os antinomistas, a vida não constitui um jogo sério, muito pelo contrário. É um jogo com liberdade para todos. Ou seja, é uma bagunça, né? Não tem diretrizes. Imagina que você vai jogar um jogo de damas, xadrez, banco imobiliário, e daí você ignora, né, todas as regras ali, o manual, cada um faz a jogada que quiser, anda com a peça mais casas do que ela deveria, não joga os dados, anda quantas casas quiser no tabuleiro. É isso, essa comparação que ele está falando. Não tem regras no jogo da vida do antinomista.
Em terceiro lugar, é muito individualista. Cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos. Em quarto lugar, é ineficiente, uma vez que duas ou mais pessoas não podem se relacionar em uma sociedade sem regras que sejam objetivas e obrigatórias. Até Adão e Eva, que estava lá no princípio, né, antes da queda, Deus deu diretrizes, deu regra para eles, né? Inclusive eles quebraram uma para não comer o fruto. Então, mesmo ali, Deus estabeleceu regras. Então, é necessário a existência de regras para a convivência pacífica entre os seres humanos. Por fim, é irracional porque impõe a crença de que duas visões opostas podem estar certas. Aquilo que a gente viu, né? Tinha aquela discussão sobre não tem como a gente tentar convencer ninguém, né? As pessoas elas vão debatendo e ninguém vai aceitar a outra visão. Isso é relativo e a gente tem que respeitar cada cultura, não existem absolutos. É uma coisa irracional de se pensar e não leva a gente para lugar nenhum, né? Então, e por isso sim geraria um estado assim de anarquia. Então, com isso a gente conclui o capítulo 2 sobre o antinomismo. O próximo vai ser sobre o situacionismo. Depois vamos dar continuidade também vendo os outros posicionamentos. Esses capítulos iniciais aqui, que são mais sobre filosofia, né? Tem hora que eles se estendem bastante, então eu vou sempre procurar resumir, né? Esse, por exemplo, foram 3 vídeos, vou tentar para os próximos trazer de repente em 1 ou 2 vídeos no máximo, para só trazer os pontos principais. E aí quando chegar nos temas, né, especificamente, igual a gente já falou, né, que vai falar sobre ecologia, drogas, divórcio, casamento, essas coisas, daí nesses vale a pena a gente gastar uns vídeos a mais, né, para a gente analisar tudo que tem no livro. Mas por esse vídeo então é isso, aguardo vocês no nosso próximo episódio dessa série.